Estenda as mãos para cá. Você tem aí uma palavra dentro do teu coração de bênção? Você é abençoador, então abençoe a vida dele aqui nesse momento. Diga para o Senhor: Pai, usa a vida do teu filho nesse momento como instrumento nas tuas mãos. Vai orando aí, peça para o Senhor, libera aí uma palavra de bênção, de vitória. Pai, aqui está o teu filho, Senhor, e eu te peço que o Senhor manifeste a tua graça, a tua glória, o teu poder, que o Senhor use ele, ó Deus, de forma sobrenatural, ó Pai, manifestando a tua glória, manifestando o teu poder, dando a ele, Senhor, raciocínio rápido, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, use ele como instrumento neste lugar, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo, ó Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela essa rica oportunidade de poder estar fazendo uso e menção de sua santa palavra. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Ricardo, pastor Rafael, pastor Juliano, e dizer que eu me sinto muito honrado, irmãos, de poder estar assumindo esse altar para ser canal de Deus na sua vida. Desde o momento que eu recebi o convite, o Senhor ardeu uma palavra no meu coração. E Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite, amém? A Bíblia diz, irmãos, que quando a palavra do Senhor ela desce, para lá ela não tornará vazia. Antes vai fazer aquilo que lhe apraz. Então, você não veio aqui nessa manhã perder tempo, veio por vir. Você veio receber uma palavra dos céus aqui nessa noite. E a palavra que Deus tem para você, ela vai cortar. Ela vai fazer alguma coisa na sua vida, porque isso é o poder da palavra. Amém? Estou com a minha família, minha esposa, minha senhora Diana, meus 3 filhos, e eu louvo a Deus pela minha casa. Amém? Abra por gentileza a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Verso 1 diz assim: E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usaram conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado alguns gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: Sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos mediante a uma palavra muito conhecida ao coração da igreja. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui é conhecedor do texto que acabamos de ler. Mas é claro, para que a gente venhamos entender o texto, é necessário que a gente o entenda tanto anteriormente e tanto posteriormente. Para que isso seja possível, é necessário a gente voltar ao começo dessa história. Logo depois que Jesus salvou Saulo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor fez uma promessa para aquele homem.
Pregador, qual foi a promessa que Jesus fez para Saulo? O Senhor falou que quando Saulo começasse o seu ministério, de todas as áreas ele seria perseguido. A Bíblia diz, irmãos, que Saulo, antes de sua conversão, você conhece a história e sabe que era um homem muito cruel. Era um homem, irmãos, colecionador de capa de cristão. Paulo tinha um desejo no coração de matar todos os cristãos, prender as mulheres e fechar todas as igrejas. E a Bíblia diz, irmãos, que isso vai temer com o povo de Deus, ao ponto de ele fechar a igreja em tudo que é canto. Só que o texto diz que ele pediu algumas cartas para fechar uma igreja que tinha se estabelecido lá em Damasco. E a Bíblia vai dizer que ele e mais 4 soldados vai a caminho dessa congregação. Fazer como ele fez com as outras, fazer como ele fez com Estevão, e fazer o que ele mesmo estava fazendo. O interessante aqui, irmãos, é que ninguém vai ter coragem de enfrentar o Saulo. Ninguém vai ter coragem de se opor com ele. E cá para nós, Saulo não andava e não possuía um exército muito grande. Saulo era composto de ele e 4 soldados apenas. Mas quando alguém olhava para esse Saulo, esse alguém não olhava só Saulo, olhava um exército inimigo que vinha contra ele. Para você que não sabe, antes de Saulo ser quem ele foi, havia dentro dele um espírito de um anticristo. Porque, irmãos, ele não aceitava essa nova doutrina, esse novo povo que estava se levantando sobre a terra. E a Bíblia diz que ele está indo a caminho de Damasco, ao ponto do próprio Jesus deixar sua glória, o seu trono, e vir ter com Saulo. E quem é Saulo? Saulo é um nanico de 1,5 metro de altura, calvo, só que dentro dele havia uma ira muito grande. E Jesus desce e se encontra com Saulo. E a pergunta de Jesus é: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Parece que Jesus está querendo o motivo da perseguição. E o texto bíblico diz que Saulo vai perguntar quem era que estava falando com ele. Imediatamente os seus 2 olhos foram vazados pela glória, pelo esplendor que Saulo conseguiu enxergar naquele dia. E a Bíblia diz que nesse mesmo instante ele cai do seu cavalo e todas as suas vidas ele fica manco de uma perna. É interessante esse negócio aqui, que ele vai olhar e não vai ver ninguém, só vai ouvir a voz e vai perguntar: quem é o Senhor? A voz, irmãos, vai responder: eu sou Jesus, a quem você persegue. Já viu o Espírito Santo aqui na terra, o poder da presença do Espírito Santo já está aqui na terra, mas perceba, não é o Espírito que está falando, não é o Deus Pai, é o próprio Jesus que deixou a sua glória, o seu trono, para vir ter com Saulo. Na minha visão de ver aqui, eu tenho certeza que Jesus veio para matar Saulo. Só que em vez de matar, Jesus disse: eu vou usar Saulo. Por quê? Porque quando ele cai do cavalo e se dobra, no mesmo instante o seu coração vai se dobrar diante de Jesus. E Jesus é o único que consegue enxergar aquilo que o homem não enxerga. Se lembra de Samuel na casa de Jessé? Samuel disse: tem Eliabe, Abinadab, tem Samar. Certeza que é Eliabe que vai assumir o trono de Israel mais na frente. O Senhor olhou para Samuel e disse: Samuel, não faça isso, porque você consegue enxergar o exterior do homem, eu enxergo o coração dele. Então aprenda o negócio aqui que o Senhor está nos ensinando nessa manhã. Deus enxerga o que o homem não enxerga. O homem só consegue ver a cor da minha gravata, o homem só consegue ver quem eu sou por fora,
Mas há uma presença poderosa aqui no nosso meio que sabe o que você passa, sabe o que você enfrenta e sabe como está o seu coração aqui nessa manhã. O coração de Saulo se dobra e Jesus disse: em vez de matar, eu uso. Saulo vai perguntar: o que eu tenho que fazer? Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai na rua chamada direita e fica lá na casa de um homem, de Judas o curtidor. E a Bíblia diz, irmãos, de Simão o curtidor, melhor dizendo, que Saulo fica ali. E o texto diz que Saulo fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem enxergar. E a Bíblia diz que Jesus vai ter com Ananias e vai dizer: Ananias, pega o azeite, prepara tudo, que eu vou te enviar à casa de um homem. E lá na casa de um homem, esse homem vai estar orando. Isso aqui é glorioso demais. Jesus não está falando de alguém que se converteu, de alguém que andava nos caminhos dele. Jesus está falando de alguém, irmãos, que foi um dos maiores perseguidores de sua própria igreja. Só que olha a resposta de Jesus para Ananias: Ananias, você vai entrar na casa, e o homem não vai estar com a espada na mão, o homem não vai estar com ameaça, o homem vai estar orando. Meu Deus. Você sabe o que é fazer Saulo estar de joelho orando? Você vai aprender. Ananias prepara o azeite, prepara tudo e vai em diante à casa do Simão o curtidor. Só que ele vai fazer uma pergunta que ele não poderia fazer. Sabe qual é? Perguntar como era o nome do homem. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: mas espera aí, eu vou lá na rua chamada direita, na casa de Simão, mas quem é o homem que eu vou orar e vou ungir? Jesus, parece que eu estou vendo com um sorriso na orelha, vai dizer: Saulo. Ananias vai tomar um susto e vai dizer: não, essa unção parece que é errada. Essa oração aí parece que não é para a pessoa certa. Como que é o nome? É Saulo. Mas parece que você não conhece Saulo, Jesus. Saulo perseguiu o seu povo. Saulo maltratou a sua igreja. Saulo fechou diversas congregações. É um colecionador de capa de cristão. Ele mesmo que mandou apedrejar o Estevão caiu nos pés dele e ele guardou a capa de Estevão. Será que não é a pessoa errada? Não, Saulo não presta. Mas se ele tivesse prestado atenção, irmãos, na primeira fala de Jesus, ele não questionaria Jesus acerca do que ele está mandando fazer. Antes de Jesus falar quem é, ele fala: ele está orando. Eu vou repetir. Antes de falar quem é, Jesus fala: ele está orando. Era Jesus dizendo: antes de eu te enviar, eu fui ter com ele primeiro. Eu vim com uma palavra profética aqui nessa manhã para dizer para alguém que às vezes não para de pregar para o filho, para o marido, para o parente. Mas Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa manhã: não se preocupa, que antes de você ter com ele, eu vou ter com ele primeiro. Oh, glória, o meu corpo está todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui nessa manhã. Antes de você falar, ter alguma atitude para alguma coisa, Jesus vai ter com ele primeiro. E quando Jesus chega, o coração que é de pedra, ele coloca de carne. O espírito que é velho, ele coloca um novo. Quem não tinha nome passa a ter. Quem é vazio passa a ser cheio. Há uma mudança na vida de alguém que você ama aqui nessa manhã. E Deus está mandando eu dizer: ele vai ter com ele ainda esse mês. Ananias, antes de você ir, eu já fui ter com ele. Aí o texto diz que ele fala: ele não presta para você, mas para mim ele é um vaso escolhido. A pergunta que não deixa calar é: nenhum de nós aqui prestava. Eu vou repetir: nenhum de nós aqui prestava para nada, mas para Jesus, irmãos, ele tira da lama e coloca para sentar no meio dos príncipes. Porque se para o mundo você não valeu nada, para Jesus você é um vaso escolhido.
Se o diabo te usou, te largou, fez de você gato e sapato, Jesus é diferente. Ele te tira da lama, te limpa e te faz se assentar no meio dos príncipes para a honra e glória dele. Eu tenho certeza que alguém aqui, antes de conhecer Cristo, fazia tudo que não presta, vivia a vida fazendo aquilo que desagradava a Deus. Alguns serviam o diabo na macumba, na feitiçaria. Eu servia no tráfico. Mas eu e você, irmãos, é a prova literal que a gente não prestou para macumba, não prestou para feitiçaria. Eu não prestei para o crime, não prestei para o tráfico, mas para Jesus eu dei certo, e você deu certo, porque olha onde você está aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Daquele dia em diante, o Espírito Santo encheu a Saulo. E você imagina a missão do homem, de provar que ele não é quem ele era. Só que Saulo tinha algumas estratégias. Antes de ir ter com os gentios, sair da nação de Israel, Paulo optou de pregar primeiro para os de casa. E toda vez que Paulo chegava em algumas terras gentílicas, o desejo do apóstolo era sempre procurar uma sinagoga de judeu, para provar que Jesus é o Hamashia, é o Messias, o Cristo do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que passado esses dias, esse homem vai sofrer uma perseguição diversas vezes. Só que se você for olhar aqui o texto, você vai ver que é o diabo que se levanta com uma fúria tão grande de matar esse homem. E o texto diz, irmãos, que até os judeus procuravam matar Saulo de todo instante. Ele não teve mais paz alguma. Depois que ele confessou Jesus como seu Senhor, a vida dele, irmãos, foi de perseguição. Foi de passar pelo vale da sombra da morte. Quando não era no apedrejamento, era no naufrágio. Quando não era no naufrágio, o povo tentava açoitar Saulo. E daquele dia em diante, ele passou a ser perseguido todo o instante. Sofreu naufrágio, foi apedrejado, teve que se disfarçar como morto, foi açoitado, foi encerrado em prisão. Irmãos, esse homem sofreu diversas maneiras, diversas formas. E o texto diz que quando ele volta da sua terceira viagem missionária, a vontade do apóstolo aqui é de se encontrar com os irmãos em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai vir com 4 novos convertidos, 4 homens que tinham vindo com ele da Grécia. E qual era a vontade do apóstolo? A vontade do apóstolo aqui é entregar o voto que esses 4 homens têm de Nazireu. Se você ler o capítulo 22 de Atos, você vai ver que o apóstolo vai entrar dentro do templo com esses 4 gregos aqui. E a Bíblia diz que o desejo dele, irmãos, era entregar um voto ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que antes disso aqui, diversas maneiras, o Senhor vai falar para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém, fica aqui com a gente. Foi necessário Deus levantar até um profeta por nome de Agabo. E quando Agabo chega dentro da casa, Agabo vai ver um cinto, e ele vai prender as suas próprias mãos e os seus próprios pés, e vai dizer: se o dono desse cinto for para Jerusalém, vai acontecer o mesmo com ele. O apóstolo não dá ouvido. Ele fala na cara do profeta: se for para mim viver e se for para mim morrer, para o meu Senhor, assim eu farei. Só que, irmãos, é o apóstolo Paulo aqui. Era o próprio Deus que estava falando para o apóstolo: não vai para Jerusalém. Não era para mim, um comedor de arroz e feijão, um Zé Ninguém. Era para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, mesmo assim, irmãos, quis romper nas suas próprias decisões. E toda vez que você tem uma decisão, você tem uma circunstância,
E você tem que passar por essa circunstância, seja boa e seja má. Paulo vai para Jerusalém, com 4 gregos, entra dentro do santuário. Alguém está olhando para Paulo e está vendo que Paulo está introduzindo gente que não era para estar dentro do templo, no lugar santo. Vai haver uma aglomeração aqui terrível, irmãos, ao ponto dos judeus pegar Paulo, arrastar Paulo e jogar Paulo para fora para apedrejar o apóstolo. Ele toma uma surra aqui, meu irmão, muito grande. E quando ele está, irmãos, tomando uma surra aqui, a Bíblia diz que o apóstolo vai ver alguns soldados da corte romana. E qual é a vontade do apóstolo? É gritar bem alto em latim. Quando ele grita alto em latim, os oficiais romanos vão entender que aquele homem é um cidadão romano. Então imediatamente ele vai apartar a briga e vai livrar Paulo da mão dos judeus, que ia ser morto aquele dia. Olha a primeira fúria do diabo aqui, querendo matar o apóstolo. E a Bíblia diz que ele vai apelar a ser julgado por César em Roma. Por quê? Porque ele tinha dupla cidadania. Sua mãe era judia, mas o seu pai romano. E o texto diz que ele apela para ser julgado por César. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai passar por diversos tribunais aqui. Por Félix. Vai pregar para Félix. E Félix vai olhar para ele: rapaz, se você ficar aqui mais 1 minuto, você converte a mim também. Olha só a estratégia desse homem. Só que o texto diz, irmãos, que a vontade dele era ir para Roma. Então vão introduzir Paulo com mais 276 prisioneiros dentro de um navio. E qual é o sentido? Roma. Depois de tomado uma surra, irmãos, Paulo teve suas mãos e seus pés presos e entrou dentro daquele navio como um prisioneiro de alta periculosidade. Ele e mais 276 condenados sentido a Roma. E a Bíblia diz, irmãos, que era aproximadamente 20 dias que o navio demoraria para chegar em Roma. Era aí que eu já vou pregar, mas para você entender a palavra. E o texto bíblico diz, irmãos, que ele agora vai enfrentar aquele rio, aquele mar, que é na verdade o oceano aqui Mediterrâneo, que saía de Israel, passava pela toda a Europa e pela África. Era um rio, irmãos, era um mar, um oceano muito perigoso, aonde somente o vento entrava por uma entrada, irmãos, e saía pela mesma entrada. Quando eles dão início, irmãos, à navegação, a Bíblia vai dizer que vai passando os dias e cada vez mais vai se piorando, ao ponto de vir um vento, irmãos, um vento que a Bíblia chama de vento traiçoeiro. E o texto diz, irmãos, que vão ficar 14 dias, 14 meses sem ver a luz do sol, sem comer e sem beber. E o texto diz que aquele momento, irmãos, de navegação vai causar medo em todos que estão naquele barco. E a Bíblia diz, irmãos, que um vento chamado Euroaquilão vai começar a bater no navio. A palavra Euroaquilão aqui no grego, irmãos, quer dizer vento traiçoeiro. Paulo vai dar uma opinião de não prosseguir a viagem, mas de repousar em Creta. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o capitão da corte, chamado Júlio, vai dar ouvido mais para o comandante da embarcação do que para Paulo. A viagem aqui é uma viagem perigosa. E o texto bíblico diz, irmãos, que a cada dia que passava, pior ficava. Quando o vento vai bater no contrário no navio, irmãos, a Bíblia vai dizer que cada vez mais o navio ia se esfraquecendo, ao ponto do comandante daquele navio falar: solta as 4 âncoras, paremos aqui. Só que o vento era tão forte que as âncoras não foram capazes de segurar aquele navio. E a Bíblia diz que eles começaram a haver um grande desperdício. Eles vão jogando ao mar tudo, é trigo, é
prata, é ouro, vão se desfazendo de tudo que havia dentro daquele barco. Só que quando Paulo foi falar, Paulo não foi ouvido. Deus usa Paulo para falar e ninguém ouve. Aprenda um negócio, nem sempre que você for falar alguma coisa, nem todo mundo vai te dar ouvido. Só que a Bíblia diz, irmãos, que já que ninguém ouviu Paulo, Deus não vai usar mais Paulo para falar. Deus vai usar Paulo para se levantar. E Paulo se colocando de pé. Agora eles querendo ouvir ou não, vai ter que ouvir Paulo falar. Paulo estende a mãozona assim e diz assim: ó irmãos, se tivesse me ouvido não estaríamos passando, não teria necessidade de passar por esse grande problema. Se tivesse me ouvido e nós ficássemos em Creta, não haveria esse grande desperdício. Só que não se preocupa não, enquanto todos vocês estavam desesperados na noite passada, o anjo do Senhor me visitou. E o anjo do Senhor me disse: Paulo, Paulo, fica tranquilo, porque o barco vai se quebrar, mas ninguém do barco vai morrer. É aqui que eu não entendo, irmãos. A teologia da prosperidade diz que o teu barco não afunda, que o teu barco não quebra, que dificuldade você não passa, que circunstância você não passa. Deus nunca fez essa promessa, irmãos. A única promessa que Jesus fez para mim e para você, que a nossa vida não iria estar nos momentos, na circunstância desse mundo, e nem da mão do maligno. A nossa vida ia estar na mão daquele que tem na mão a chave da morte, da vida e do inferno. Teve alguém aqui que entrou aqui, e alguém está até dizendo: a casa está para cair na minha cabeça, pregador. O meu barco está afundando. E eu vim dizer para você aqui nessa manhã que o teu barco pode até afundar, mas as vidas que estão dentro desse barco não vai perecer. A sua casa vai ficar de pé. Aprenda uma coisa: que tem situação em nossa vida, que vem enfermidade, que vem luta, que vem prova, querendo matar a gente. E o barco não resiste, irmãos, às dificuldades da vida. Aprenda esse negócio. O barco não resiste à dificuldade da vida. Mas pregador, se Jesus estiver no barco, o barco não afunda. Mas o anjo do Senhor falou para Paulo naquele dia: Paulo, eu estou com vocês. O barco vai se afundar, mas nenhuma vida vai perecer. Nenhum dos 276 aqui vão morrer. Agora pegue e dá glória o mais alto que você puder. O barco estava na mão do comandante, a embarcação estava na mão do mestre, mas as vidas estavam na mão de Paulo, Oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aprenda uma coisa: se eu e você somos sacerdote da casa, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua vida, a sua família está nas suas mãos. Eu vou profetizar aqui para ver se você dá glória. Aprenda uma coisa aqui, pregador, é só eu que sirvo a Jesus naquele lar. O seu filho está na sua mão, o seu marido está na sua mão. Quanto mais você buscar por ele, mais resposta você vai ter. Aleluia. Então não deixe de buscar por aqueles que Deus colocou na sua mão. Cadê você que acredita nessa palavra? E pode levantar a mão direita, a mão esquerda, e começar a glorificar Jesus e dizer: se depender de mim, eu vou lutar por aqueles que Deus colocou na minha mão. Se depender de mim, eu vou orar por aqueles que Deus colocou na minha mão. Se depender de mim, eu vou pagar o preço que for por aqueles que Deus colocou na minha mão. Porque o meu barco pode quebrar, a minha empresa pode falir, a minha vida social não pode estar indo muito bem, mas eu vou ser como Josué. Eu e a minha casa vamos continuar servindo o Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite.
276 almas vai para a mão do apóstolo. E eu vou finalizar. Paulo naquele dia se pôs em pé como um prisioneiro, com pé e mão amarrada, e disse: fica tranquilo, o barco vai quebrar, não sobra nada do navio, mas nenhum de nós aqui vamos morrer. Eu estava assistindo um filme ontem, que era O Invencível. Não sei se você já assistiu. Que filme? Aonde, irmãos, um soldado, uma pessoa, irmãos, que deixou de servir o exército para se esforçar e ser um grande atleta. Só que, irmãos, não teve como, a guerra chegou e ele teve que servir da mesma forma. E ele ir no sentido à guerra, o navio dele, ou melhor, a aeronave dele, irmãos, vai afundar no mar, em um Mediterrâneo, com mais de 200 mil pés de profundidade. E ele vai passar ali naquele mar 28 dias, se alimentando de peixe cru. Em cima daquele bote, ele mais 3, um não aguenta, morre, fica ele mais 2. Cercado pelos tubarões que queria devorar a todo instante. Só que de uma coisa ele acreditava, sabe o quê? Que independente da circunstância que ele estava ali, o propósito era maior. Independente da circunstância, o navio, irmão, se depara com uma pedra e se quebra. Agora o sobrevivente, você sabe o que é uma palavra? Você sabe o que é liberar uma palavra e você acreditar? Você imagina Paulo se colocando de pé e dizendo: o barco, o navio vai quebrar, mas nenhum de nós vai morrer. Com mais de 50 mil pés de profundidade, irmãos. 276 almas, será que as 276 almas sabiam nadar? Só que o que prevalecia, irmãos, não era a arte da navegação, não era a arte da habilidade de cada um. Eles estavam debaixo de uma palavra poderosa. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não, irmãos. O diabo pode fazer o que ele quiser, que ele não mata. Para sobreviver, eles têm que agora, irmãos, se equilibrar nos restos do navio. E as correntezas vai direcionar eles a uma ilha. E a Bíblia chama a ilha de Malta. Você imagina, irmãos, passar dentro de um mar frio, ao ponto de algum deles morrer de hipotermia. Eles poderiam morrer sem saber nadar, ainda mais tem a hipotermia, que é o frio do corpo, que para os órgãos de funcionar, e imediatamente a pessoa morre. Só que o texto diz que as 276 almas chegam na ilha. E quando as 276 almas chegam na ilha, a Bíblia diz que vai haver alguns ocupantes daquela ilha, alguns bárbaros. E eles vão ser gentil com essas pessoas. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na ilha, alguém vai se importar de acender uma fogueira. Por que eles vão acender uma fogueira, pregador? Para aquecer quem está com frio. Não é Paulo que acende a fogueira, não está escrito. É os bárbaros da ilha que vai se impor, vai ter uma atitude de acender a fogueira. Para quê? Para aquecer quem está morrendo, para dar calor quem está com frio. Só que Paulo, irmãos, vai prestar atenção no fogo. E Paulo vai entender que não é 10 pessoas que estão em volta da fogueira. Paulo vai entender que são mais de 276 pessoas que precisam do calor do fogo. E Paulo vai olhar e vai ver que a intenção foi até boa. O grau do fogo está até bom, mas não é o suficiente para aquecer mais de 276 almas. E qual é a preocupação do apóstolo? É de manter a chama acesa, mas mais acesa do que ela está.
Não entendi não, pregador. Tem gente, irmãos, que precisa mais do fogo para se aquecer. Às vezes estamos aqui em um número pequeno, mas Deus sabe o grau do fogo que Ele desce para te aquecer. Se Deus manda muito, Ele te queima. Se Ele manda pouco, você sente a falta do fogo. Mas a resposta do Senhor para alguém aqui nessa noite, que Ele sabe o grau do nível do fogo para te aquecer. Aleluia. Oh glória, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. Deus está mandando eu dizer algo para alguém aqui nessa manhã, que Ele sabe o grau de espiritualidade que você pode alcançar. Às vezes você fala, mas o pregador é muito ruim, o pastor é vazio. Deus sabe o grau de fogo que você suporta. Aleluia, o Espírito Santo veio para batizar com o Espírito e com fogo. É por isso que tem crente que às vezes gosta de levantar a mão, outros não gostam. É por isso que tem crente que gosta de se colocar de pé e outros não gostam. É por isso que tem crente que gosta de ficar de pé glorificando e outros não gostam. O que é isso, pregador? É o nível de fogo que ele possui. Ele não se contenta com fumaça, ele não se contenta com brasa. Enquanto ele não vê o fogo arder no coração, ele não para de buscar, ele não para de se esforçar, ele não para de orar. Se eu fosse você aqui nessa manhã, eu sairia daqui com um desejo no coração. Qual é, pregador? É de cada vez mais ser cheio do fogo do Espírito Santo. Não se contenta com brasa, não se contenta com fumaça, não se contenta com fogo baixo, porque o único fogo que pode te aquecer é o fogo do Espírito, o fogo da presença do Santo Espírito de Deus. Se tem alguém aqui que ainda tem desejo e vontade de ser cheio dessa presença, levanta a mão e dá o maior glória a Deus essa manhã. Às vezes para os 276 estava bom aquela fogueirinha, mas para Paulo não. Essa vida espiritual que você leva, tá bom? Você acha que tá bom? Ser igual Ezequiel, Senhor, no pé tá bom? O Espírito diz, não, vai mais fundo. Na cintura tá bom? O Espírito Santo diz, não, vai mais fundo. No ombro tá bom? Esse nível de grau de espiritualidade que você tem, tá bom? Esse fogo, tá bom? Ou você precisa jogar lenha para aquecer mais? Eu tenho certeza que eu faço parte de uma geração que não se contenta com fumaça, não se contenta com brasa. Ele quer ver o fogo arder no coração. Calabachura, barrácia. Tem gente que não tem desejo nem de falar mais em línguas estranhas, não tem desejo nem de orar, não tem desejo de ser cheio da presença do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo que o grau e nível de espiritualidade quem determina é você. O fogo está aqui, quanto mais você jogar lenha, mais o fogo vai pegar, mais o fogo vai aquecer. O Espírito Santo está aqui, quanto mais você buscar, mais você vai ser cheio. Ou você acha que Jesus andou aqui 33 anos e meio dependendo da sua força? Você acha que Jesus andou 33 anos e meio aqui fazendo milagre pelo seu próprio poder? Que nada. É porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Alabácio como a narraia. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma. O Espírito Santo vai encher você aqui nessa manhã. Seja cheio como nunca. Seja cheio como nunca. Se eu fosse você, irmãos, eu buscava mais para ser mais cheio. Eu buscava mais para ter mais fogo. O diabo não tem medo de posição, de título. Quem prega bem, quem não prega. A única coisa que faz o diabo tremer é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque ele sabe quem está dentro de nós é maior do que ele. E sempre, eu vou acabar 1 minuto. E sempre que alguém, irmãos,
sempre vai ter uma atitude de sempre querer mais, vai sofrer o ataque de Satanás. 276 pessoas, você imagina se cada um pegasse um graveto só? Que fogo que não daria, hein? Mas a atitude é para poucos. Paulo vai ver que o fogo está bom, mas não é suficiente para aquecer. Então ele vai ter uma atitude, qual é, pregador? De aquecer 276 almas. E todas as vezes que você vai ter uma atitude, você vai ter levante do adversário. Quando ele se preocupa em pegar lenha para aumentar o fogo, uma víbora vai lhe atacar na mão. E entenda uma coisa, eu não sou muito bom de biologia, não entendo muito de réptil. Só que eu descobri que víbora aqui só existe 3 cobras venenosas, que é 3 minutos depois de uma picada, para a toxina, o veneno dela circular no seu sangue e você morrer. Quando as pessoas olham para o Paulo assim e dizem assim, é 3 minutos, ou ele incha ou ele morre. Só que o texto vai dizer, irmãos, que Paulo vai ver a serpente grudada na mão dele. Eu vou acabar. E qual vai ser a atitude dele? De jogar a serpente no fogo. Ele balança a mão e joga a serpente no fogo. Alguém olha para ele assim e diz assim, esse homem é um homicida. A morte não deixa ele viver de maneira alguma. Escapou do mar, mas da serpente ele não escapa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não nos vai deixar isento da serpente. Eu vou acabar e já entrego para o pastor aqui. Aprenda uma coisa, Deus nunca vai te livrar da serpente. Mas Ele não pode até não livrar você da serpente. Mas uma coisa Ele te garante nessa manhã, que o veneno dela não lhe fará dano algum. A serpente, tem alguém aqui que pode até ser atingido pela serpente. É alguém aqui que entrou aqui que foi até atingido pela serpente. Deus não lhe poupou da serpente, mas uma coisa Ele te garante, que o veneno dela não vai lhe fazer dano algum, mal algum. Alguém que entrou aqui dizendo, pregador, eu fui atingido pela serpente. A serpente me atingiu. Eu já não sou quem eu era. Eu já não oro como eu orava. Eu já não me consagro como eu me consagrava. Eu já não tenho uma vida de santidade como eu tinha. É alguém que foi atingido pela serpente. Mas não se preocupa, Jesus tem o antídoto aqui nessa manhã, para injetar na sua veia, e o veneno da serpente não lhe fará mal algum. Receba vida aqui nessa manhã em nome de Jesus. Receba renovo da parte do Senhor aqui nessa manhã em nome de Jesus. A serpente está atingindo o máximo que ela pode atingir. E eu vou ser ousado em dizer aqui, irmãos, a serpente nunca atingiu como ela está atingindo no século 21. É pastor se suicidando, é gente se desviando, é gente deixando de ser crente, é alguém que não tem fé virando ateu, não acredita mais. Mas aprenda uma coisa, a serpente pode até te atingir, mas a única coisa que pode ser contra o veneno dela é o sangue do Senhor Jesus que corre na sua veia. O que me deixa de pé, o que te deixa de pé, não é a minha força, não é o quanto eu prego, é o sangue do Nazareno que corre em nossas veias. Oh glória! Cadê você que recebe essa palavra aqui? Cadê você que tem coragem de dizer, Senhor, eu fui até atingido pela serpente, a serpente me atingiu, mas hoje eu quero o antídoto, eu quero o remédio, o único remédio que possa ser, que eu não receba se eu sair daqui da mesma forma, mas eu quero esse remédio, o antídoto que pode me livrar de todo veneno, de todo esfriamento, de toda fraqueza, de toda incredulidade. Receba o antídoto do céu que desceu nessa noite. Eu agradeço a rica oportunidade. Aplauda Jesus bem forte.